cornos, as suas abraçadeiras. Versículo 4. Para quem chegou depois, eu estou no capítulo 8. Versículo 4. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre os seus oficiais. E o Senhor disse ainda a Moisés: diga para Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Verso 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Verso 7. Então, os magos fizeram a mesma coisa com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Verso 8. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: peçam ao Senhor que tirem as rãs de mim. Irmãos, esse versículo aqui é fundamental agora. Tem uma coisa acontecendo aqui. Verso 8. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifício ao Senhor. Verso 9. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que eu devo orar por você. Pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem lá no rio. Faraó respondeu: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, e ficarão somente no rio. Verso 12. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor havia dito. Amém? Amém. Então, muito interessante esse texto hoje. Por alguns minutos, vamos relembrar a aula passada? Para quem não estava. Aqui é a segunda praga. A aula passada foi a primeira praga. Qual foi a primeira praga? Fala alto. A água do rio Nilo. O rio Nilo é a vida do Egito. É sagrado. Ali naquelas águas era a vida mesmo. Abastecia os canais de irrigação, a agricultura, cultivo de peixes. Ali o Egito, ele vivia, até hoje, né, em volta daquele rio. E a primeira praga, ou seja, o primeiro juízo de Deus sobre Faraó foi transformar tudo aquilo em sangue. Nós falamos isso na aula passada, foi um caos. A terra cheirou mal, os egípcios tiveram nojo de beber aquela água, porque até a água que estava dentro do vaso em casa virou sangue. Todas as águas. Imagina isso. E o texto diz que isso durou por 7 dias. 7 dias, as águas do rio, as águas das casas, todas as águas daquele local do Egito eram sangue. Pois bem, mas Faraó permaneceu com o coração endurecido. Agora vamos para a segunda praga. Lembrando algumas coisas aqui antes de começar a falar. As pragas são o quê? O juízo de Deus sobre os deuses do Egito.
Ok? Isso está claro? O que Deus quer aqui é se revelar ao povo. Deus apareceu para Moisés, no contexto. Deus apareceu para um. Ele apareceu antes para Abraão, para Isaac, para Jacó. Mas aqui nesse contexto, ele aparece para um. E ele se revela como eu sou o que sou. E Yahvé, eu sou. Mas ninguém mais conhecia Deus. Faraó não conhecia Deus. O mundo não conhecia ainda Deus. Então aqui Deus vai se revelar. O Faraó, na primeira vez, quando Moisés foi ter com o Faraó respondeu o que para Moisés? Eu não conheço esse Deus. Que Deus é esse que você está falando? Aí Deus faz o quê? Eu vou mostrar, então, quem eu sou. Então as pragas começaram com o objetivo, não é de amaldiçoar o povo. Amém, irmãos? Deus ama o mundo, Deus ama o homem. A intenção de Deus não é os homens. Amaldiçoá-los ou matá-los, não é isso. Mas Deus queria manifestar o seu poder, e principalmente Faraó, que era então o rei, que era então o Deus. Ele se considerava, a cultura egípcia considerava Faraó como o representante de Deus, o próprio Deus. Então, só que Deus é maior. Deus então vai se revelar a Faraó para mostrar quem de fato é Deus, quem de fato é o Criador. Então, nós tivemos a primeira praga, agora nós temos a segunda praga. E a partir de agora vamos até a 10ª praga cada aula. Bem? Então vamos lá. Primeiro versículo. Então, depois de 7 dias, dá a entender que as águas voltaram ao normal. Porque veja, também tem um detalhe que nós falamos na aula passada. Não tinha água. O que os egípcios começaram a fazer? A cavar a terra, para achar água debaixo da terra. E eles conseguiram. Né? Mas passados 7 dias, Moisés volta a ter com Faraó. E mais uma vez, dá a ordem, deixa o meu povo ir. Vamos ler o primeiro versículo. O primeiro versículo diz: depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Lembra da expressão, assim diz o Senhor? Quando alguém fala, assim diz o Senhor, ele está falando em nome de Deus. Ok? Ele está falando da parte de Deus. Então Moisés deveria voltar. Deus fala para Moisés, volta lá e fala com a minha autoridade. Vai lá e fala para Faraó deixar o povo ir. É interessante que a partir de Moisés, depois do Velho Testamento, você vai ter os profetas. E todos os profetas vão usar essa expressão. Assim diz o Senhor. Okay? Essa é uma expressão que quando você vai falar da parte de Deus. É só um detalhe para você entender. E qual era a ordem? A ordem é, deixe o meu povo ir. Para quê, meus irmãos? Fala mais alto. Para quê? Para adorar. Vamos entender um pouco isso aqui. Por que eles não adoravam lá no Egito? Falamos um pouquinho disso, acho que aula passada. Vamos pensar, vamos raciocinar comigo. O povo de Israel não poderia adorar Deus lá no Egito? Por que a ordem era para sair de lá? Para adorar a Deus. Hã? Por causa? Para libertá-los. O objetivo de libertar eles. Ok? Lá no Egito, eles eram escravos. Escravo não tinha liberdade. Sim ou não? Deixa eu te falar. Jesus nos faz livre. Amém? Aprenda já a primeira coisa aqui hoje. Você foi livre para adorar a Deus. Amém? A sua liberdade não é para fazer o que você quer. Tem crente que acha que agora eu estou livre, eu fui liberto, para viver a vida dele. Não. A nossa liberdade é para Deus. Porque quando você não... Antes de você converter, você era escravo do pecado, escravo do diabo.
escravo do faraó. Davi, está indo bem? Antes de converter, você era escravo do pecado, do diabo, do mundo. O Senhor te chamou. O Senhor te trouxe para fora do Egito, para que você possa adorar. Você tem liberdade de adorar. Amém por isso? Você pode brigar, Jesus. Diga, eu sou livre para adorar a Deus. Isso é maravilhoso. Então Deus está chamando o seu povo para adorá-lo. Eles não podiam adorar no Egito, porque não tinha liberdade, uma vez que eles eram escravos. Outra coisa, eles não adoravam no Egito, porque a adoração a Deus no Velho Testamento envolvia sacrifícios. Já falamos isso aqui em outras aulas. Desde o Éden, quando Deus mata o animal para cobrir Adão e Eva, depois que eles pecaram, eles estavam nus. Eles viram que estavam nus, e Deus imediatamente, porque eles ficavam com vergonha, mata o animal e cobre ele de pele. Está lá em Gênesis. Então adorar a Deus aqui implicava em sacrifício. E no Egito eles não poderiam oferecer sacrifício de animais. Não era permitido para eles fazer isso. Então a ideia é, sai daí do Egito e vai adorar no deserto. Amém? Está claro até aqui? Vamos continuar então. Versículo 2 ao 4. Versículo 2 então. Deus ainda está dando a ordem para Moisés. Vai lá no faraó e diz para ele deixar o povo ir e adorar. Verso 2. E se você não quiser deixar, agora Moisés vai anunciar o juízo. Eis que eu castigarei com rãs todo o seu território. Verso 3. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão nas casas, no quarto de dormir, sobre a cama, na casa dos seus oficiais, sobre o povo, nos fornos, nas suas amassadeiras. Verso 4. As rãs virão sobre você, faraó, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. Amém? Então, o que está acontecendo aqui? Deus fala para Moisés, vai lá e fala para ele. E diga para ele, se ele não deixar, eu vou mandar aqui a outra praga, outro juízo, que será uma infestação, uma epidemia. Vou falar assim, epidemia não é saúde, mas uma infestação de rã, sapo. Você pode traduzir do jeito que você quiser. Alguém aqui gosta de sapo? Você gosta? Hã? Não, tá comendo, não é? Um prato. Não, mas assim, tiver um monte de sapo aqui. Olha, percebe? Eu já fico assim, eu sou bem nojento. Até comeria. Bem temperado, bem feito. São. Mas veja, se você vê um ou outro ali, tudo bem. Agora imagina toda a terra do Egito cheia de sapo, rã, fazendo aqueles barulhos, você não consegue dormir, e pulando em cima de você, e atrás de você, e aquilo te perturbar, porque isso perturba qualquer um. Sim ou não, irmãos? E por que Deus, então, por que rãs? Primeira pergunta, já vamos responder. Como eu disse, cada praga, a maioria das pragas, é juízo sobre Deus no Egito. E as rãs também eram adoradas no Egito. Diga. Sim, acho que havia uma deusa Boa. que tinha, era feita de a cara de rã e era para mulheres. Fertilidade. Muito bom, é isso mesmo. A rã era um animal adorado, porque acreditava, na cultura egípcia, tá bom? Acreditava-se que tinha uma deusa chamada Heket, que a metade é cabeça e metade é
olha, vocês adoram um Deus que vocês acham que é o Deus da vida, mas eu vou fazer o juízo, eu vou mostrar que eu sou maior do que essa divindade. E essa praga veio para destruir esse pensamento, essa adoração a essa deusa Requiet. Ok? Inclusive, era proibido matar rãs naquela cultura. O rio Nilo era normal ter rãs. O rio. Normal. Elas vinham de lá. E você não podia matar, porque era sagrado. Era um animal sagrado daquela cultura egípcia. E o que Deus faz? Então veja, não é que Deus criou rã. A rã já estava lá. Mas parece que elas se multiplicaram. Pelo poder de Deus, quando Arão levanta o bordão, como Deus falou para fazer, aquelas rãs se manifestaram, se multiplicaram e encheram toda a terra do Egito. Amém? Vamos continuar. Verso 5. Isso aqui não está acontecendo ainda. Aqui é Deus falando para Moisés o que vai acontecer. Fala para Faraó. Vai acontecer isso. Verso 5. Diga para Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir as rãs. Veja, elas já estavam lá. A ordem é, estende o bordão e elas vão sair para fora. Elas vão sair do rio Nilo e vão invadir as casas. Verso 6. Agora sim, verso 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, vamos parar por aqui, vamos entender algumas coisas aqui. O texto não fala se, na verdade, todas as águas voltaram ao normal, ou se ainda estava voltando, se os rios, porque estavam com sangue. 7 dias, lembra? E aqui é uma sucessão. Uma praga, depois outra praga. A primeira durou 7 dias, depois veio essa. O texto não fala. Mas o fato é que as rãs que estavam dentro do rio, por algum motivo, elas não suportaram ficar naquele rio. E pelo poder e ordem divina, elas começaram a sair do rio. Diga. Mais alto. Vamos falar isso agora. Vou falar. Aí, mas só um outro detalhe antes de responder. Isso aconteceu na terra do Egito, mas aonde o povo hebreu estava, não pegou. Ok? Nenhuma praga pegou aonde os hebreus estavam. Lembrando que os hebreus, os escravos israelitas, estavam morando dentro da terra do Egito, numa terra chamada Gósen. Não esquece mais. Vamos lá. Falamos tanto isso aqui, não esquece mais. Então, dentro do Egito, Deus mandou juízo sobre os deuses do Egito para mostrar o seu poder e com o propósito de libertar o povo. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, não foi atingido por nada disso. Amém? É como nós estamos no mundo, mas o Senhor nos guarda. Amém, queridos? Essa é uma oração boa que você pode fazer. Deus, eu sou seu povo. Deus, eu sou seu filho. Me livra, me guarda, me protege. O mundo está em crise. O mundo está cheio de problemas. Deus, mas o Senhor me guarda em nome de Jesus. Essa oração nós podemos fazer. E aí então vem a dúvida. E, Leonor, nós tivemos também isso na outra praga. A primeira praga, quando Moisés toca o cajado no rio e vira sangue, os magos também fizeram o mesmo. E aqui repete. O texto diz, e qual é o
nome? Vamos lá. Vamos ver se o pessoal da aula passada vai lembrar. Como é que é o nome desses magos? Hã? Espanhol, Venezuela. Aí o outro sotaque, não é? James e Jambres. James e Jambres. Não está aqui no texto. Nós falamos na aula passada. Paulo vai falar desses nomes. Aliás, Tiago, eu acho que vai falar desses nomes. Lá no Novo Testamento. James e Jambres. Olha, quem não assistiu a aula passada, vale a pena. Para pegar o. Tá? Depois nós falamos bastante desses magos. Então esses magos fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Só que veja bem. Tá, vou falar um pouquinho disso, que é importante. Satanás, ele é maior que Deus? Sim ou não? Não. Jamais. O que nós estamos vendo aqui é o poder de Deus sobre Faraó. Amém, irmãos? Irmãos, mas Satanás não tem poder nenhum. Aprendam isso. Eu costumo dizer que nós damos poder demais para o diabo. Às vezes nós potencializamos demais o inimigo, nosso inimigo, Satanás. Calma lá, ele não tem essa força toda não. O máximo que ele consegue fazer, sabe o que é? É imitar a Deus. O diabo consegue imitar. Boa! Ah, o bordão de Moisés, ele jogou no chão e virou cobra. Os magos fizeram o mesmo. Só que o que aconteceu? A cobra do bordão de Moisés comeu dos magos, não é? Então veja, ele tenta. Então, como nós falamos na aula passada, o diabo ele tem que lutar Deus. Ele não cria nada. Só o Criador que realmente. Mas ele imita. Para te enganar. Para me enganar. Sim. Sim. Sim e não. É polêmico. É polêmico. Mas sim. Tá. Né? Tá. Mas tem que passar pelo filtro. Depois vai poder falar sobre isso. Ok? Onde eu estava? Mas então, aqui os magos fizeram a mesma coisa. Porque eles são poderosos? Não, mas eles tentam imitar. Só que veja uma coisa que está acontecendo aqui. Os magos, na primeira praga, eles conseguiram transformar também água em sangue. Mas atenção, não conseguiu reverter. Porque veja bem, o mar é o faraó. O mar é o faraó. Eu sou Moisés. Vai. Vamos fazer uma coisa aqui. E vocês são os. Né? Atenção, então, o mar é o faraó. Então, nós estamos no conflito. E qual que seria o lógico? Bom, eu sou Moisés. Eu fui lá, pelo poder de Deus, transformei água em sangue. O faraó fala, não, os meus magos fazem isso também. Eu tenho uma turma aí de bruxos, aqui fala de ciências ocultas. Né? Eu tenho os bruxos aqui, os feiticeiros, que conseguem. Tá bom, eles fizeram. Mas interessante que eles não reverteram. Porque qual que seria uma reação de Faraó? Eu vou chamar meus magos e eles vão reverter isso aí, Moisés. Você vai ver. Isso aí é. Você fez isso aí, mas os meus reverte. Não fizeram. Aqui também não. Eles conseguiram imitar. O diabo é imitador. Está claro isso, irmão? Ele vai imitar para te enganar. Ele queria enganar Faraó o tempo inteiro. E conseguiu. A ideia dele é te cegar os olhos. Então ele tem que imitar, mas ele não desfaz o sinal. É só para você ficar bem claro. O diabo não tem esse poder todo. Amém? O diabo está debaixo dos nossos pés. Amém. Eu creio nisso. Você precisa ter essa fé. Então você vai viver uma vida acreditando que o diabo está te vencendo. Sendo que Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Amém?
E a nossa fé não era o poder do diabo. A nossa fé era o poder da cruz, que venceu o diabo. Está claro isso, meu irmão? Se você crer nisso, a sua fé vai ser fortalecida. Claro que o diabo vai te atacar. É claro. Ah, pastor, o senhor te considera, então, um monte de... Não, eu acredito no mundo espiritual. É real. Eu não sou, entendeu? Mas, nesse mundo espiritual, só há um vencedor. Só há um poderoso soberano. É Deus. Nunca ache que Satanás compete de igual. Faraó não competia de igual para igual com Deus. E Deus não queria também, com esses juízos, com essas pragas, simplesmente destruir Faraó, não. Ele queria mostrar um pouquinho do seu poder, da sua vida. Então, o diabo não queria nada, irmãos. E ele tenta imitar a Deus com o fim de enganar as pessoas. E olha que curioso. Então, Moisés, ele estende o Arão, né? Estende o cajado, e as rãs saem do Nilo e começam a invadir os quartos, né? As casas e tudo mais. Faraó manda chamar. Não, peraí, vou chamar os meus agora. E os magos transformam, fazem a mesma coisa, faz rã. Ou seja, multiplicou mais ainda o juízo. Daqui a rã suficiente. Eu acho isso até irônico, a forma como Deus trabalhou aqui. Porque o que Deus deveria, o que o faraó deveria fazer é o quê? Eu vou chamar meus magos para matar essas rãs, para reverter. E, ironicamente, eles multiplicaram mais ainda a praga sobre eles mesmos. Isso é Deus fazendo tudo isso. Diga, não estou te ouvindo. Moisés? O Moisés tem dito muita coisa ao faraó, Deus vai acontecer tudo. E o faraó não acredita que isso acontece. Só como tem visto tanta coisa que Moisés tem dito que vai acontecer. Eu sabe de dúvida, mas existe, mas eu não quero Ceder. sim, não quero que Aceitar. Eu Bom, excelente comentário. Desculpa, gente. Excelente comentário. Conseguiu ouvir, Davi? Olha, tu ouviu daí, eu não ouvi daqui. Mas eu ouvi. Excelente comentário, porque veja bem, na primeira praga, Faraó simplesmente endurece o coração. Ele chama os magos fazem os mesmos sinais. E porque os magos fazem os mesmos sinais, ele vira, nós falamos isso ano passado, ele vira as costas para Moisés. Ah, tá vendo? Imaginar, os meus fazem a mesma coisa. Endurece o coração. Na segunda vez agora, acontece uma coisa diferente. Já vou chegar lá. Ele vai começar a reconhecer que Deus é alguma coisa. Vou falar com calma daqui a pouco. Mas ainda assim ele vai fechar o coração. É por isso que o texto fala, endureceu o coração. O coração de Faraó era duro, era fechado. Mas não é muito diferente da gente, não. Deus está sempre falando conosco. Já percebeu o tanto que o nosso coração é duro? Deus usa pessoas, as coisas parecem que estão acontecendo. Já percebeu isso? Às vezes o pastor falou, sei lá, e a gente ainda tem o coração, às vezes, soberbo, duro. Vai falar, não. Porque ele achava que ele era maior. Gente, é porque nós somos ocidentais demais. A irmã não é tão ocidental. Nós somos ocidentais demais, nós não entendemos, nós somos modernos demais. Faraó era um Deus. Ninguém ousava ir contra Faraó. Chega um senhor de idade de 80 anos, que é Moisés tinha 80 anos, quando foi ter com Faraó. Chega o velhinho, o senhor,
Ó, o Deus apareceu para mim. Eu estava lá no Monte Sinai, aconteceu, pegou fogo numa árvore lá, mas a árvore consumia, e falou para mim vir aqui e mandar soltar o povo. O Faraó falou, o quê? Você está doido? Quem é esse? Tipo assim, né? Então, entende? Já você vai entender um pouco mais sobre isso. Então, é isso que acontece. O diabo, os magos, os bruxos, tentam, eles conseguem também imitar a Deus. Guardem isso que eu falei. Satanás tenta o tempo inteiro imitar a Deus. Ok? Nós vamos ter discernimento. Atenção. Você precisa ter discernimento. Será que Satanás não está me enganando? Ele não tem poder de destruir a sua vida. Mas ele vai te enganar. E se ele te enganar, ele vai te destruir. Sim ou não? Ele não tem esse poder de tocar na sua alma, no seu coração, no seu corpo, na sua vida. Não tem. Se você acredita na cruz, no sangue de Jesus sobre a sua vida, Satanás não tem poder. Mas ele tem muita força para te enganar, te tentar, para fazer você cair, te dar uma rasteira para você cair. Isso ele faz toda hora, todo tempo. Comigo e com você. Então, versículo 8, agora. Então, imaginou a cena, cheio de sapos, cheio de rã. E eu acho interessante, eu não sei se é mais para frente, mas eu já vou falar. Eu acho interessante os detalhes. Até mesmo o fogão tinha rã. Nas assadeiras, no forno. Você ia fazer uma comida, ia abrir lá o fogão, o forno, se bem que o forno não é igual o nosso hoje, obviamente, né? Não vai abrir o forno. Não tem como abrir o forno. Mas tinha lá o fogão a lenha, ó, barro, e estava lá. Não tinha como fazer comida. Ó, verso 8. Faraó, aí agora sim, ó. Preste atenção no verso 8. Porque isso aqui é algo novo. Não tem na praga do passado. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: peçam ao Senhor. Peçam a quem? Ao Senhor. Faraó falou o nome de Deus. Pela primeira vez. Moisés já teve algumas oportunidades antes com o Faraó. E Faraó, não conhece esse Deus não. Mas agora ele diz: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então, agora ele vai e fala, olha a luz do fim do túnel. Então, deixarei que o meu povo vá. Que o seu povo, né? Vá. E ofereça sacrifícios ao Senhor. Vamos falar um pouco sobre esse versículo. Porque até então, Faraó, não sei quem é esse Deus não. Sai daqui. Você vai trabalhar mais, vocês são vagabundos. Mas aqui mexeu com o Faraó. Aqui você percebe que alguma coisa ele falou, opa, isso aqui não está normal, não está me cheirando bem, literalmente. Ele diz, então, parece que o Faraó está, será mesmo? É Deus? Será que esse Moisés é de Deus mesmo? Não, parece que está meio assim. Né? Então ele pede para Moisés, olha, peçam ao Senhor que tire as rãs de mim do meu povo. Algumas versões vai até estar escrito assim, ó, ore ao Senhor. Não sei se alguma versão aqui está assim. Hã? Rogar, pronto. São expressões. Então, pelo amor de Deus, eu sou Moisés, né? Aí você é o Faraó, você peça que vai falar com o seu Deus, vai orar para ele, vai rogar para ele, para tirar essas rãs aqui de mim. O Faraó começou a mudar de atitude. O que está acontecendo aqui? Parece que Moisés está começando, Faraó está começando a reconhecer que tem algum poder por trás de Moisés. E é esse o alvo de Deus. Deus sempre quer revelar o seu poder para nós. Amém, irmãos? Sempre. Se a gente tirar a dureza do nosso coração, a gente vai reconhecer isso.
Mas enquanto seu coração estiver duro, você não vai reconhecer o poder de Deus. Então é como se o faraó estivesse falando, peça ao Senhor. E ele fala, Senhor. Quem é o Senhor? Senhor é aquela palavra Yahvé. YH. O quê? YHWH. É aquela palavra que os judeus nem pronunciam o nome de Deus. Deus se revela, eu sou. Lembra que Moisés, quando teve um encontro com Deus, falou, como é que é seu nome? Como é que eu vou falar para o povo o seu nome? Eu sou. Faraó reconhece. Pela primeira vez, ele fala o nome de Deus. E ainda faz uma promessa. Olha, fala para esse Deus tirar esses rãs daqui. E se tirar, eu vou deixar o povo para adorar. Vocês querem sair para adorar no deserto? Eu vou deixar esse povo aí. E Faraó, então, sabia que já tinha tido essa ordem, né? Que a ordem era para sair para adorar a Deus. E aí eu queria tocar no ponto aqui, ainda nesse versículo, que é o que mais me chamou a atenção. Acho que tem coisa para aprender aqui hoje. Muitas das vezes, Deus tem que... Entenda isso, olha para mim. Nós não entendemos como Deus trabalha. Deus tem os seus modos de trabalhar. E muitas das vezes, Deus tem que fazer pressão mesmo para quebrantar o coração do homem. Deus permite coisas. Talvez a pressão que você está vivendo, não é porque Deus é mau, te abandonou, você está orando pouco, não é porque você está em pecado. Pecado nós somos pecadores. Orar, você nunca vai orar o suficiente. Mas não deixe de orar. Ore muito. Ok? Mas às vezes Deus tem que fazer pressão com juízo para quebrantar o coração teimoso. Se não fosse as pragas, Faraó nunca ia ceder. Se não fosse esses juízos, o coração de Faraó, de tão duro que era, nunca ia liberar o povo para ser liberto. Só conseguiu porque o coração de Faraó, um dia, na 10ª praga, nós vamos chegar lá, vai ceder. Diga, meu irmão. Vamos continuar. Excelente pergunta. Vamos continuar. Aqui é só o começo de uma percepção de Faraó sobre Deus, mas ele ainda não abriu. É igual ser humano, é igual você, é igual eu. Tem dia que a gente fala, Deus é que está mais boa. Aí no outro dia, que Deus o quê? Deus não faz nada. O ser humano é assim, é duro. É o trabalhar de Deus. As pragas foram necessárias para ir quebrantando o coração de Faraó. Vou chegar lá, calma. Olha, estamos nesse versículo. Não está fazendo pergunta sempre no versículo seguinte. Deixa eu concluir todo o capítulo. Tenta entender o contexto todo. No final, se você ainda tiver dúvidas, você não fala. É porque eu te respondo tudo. É porque você está aí na frente. Vamos voltar um pouquinho. Então, eu quero ensinar uma coisa, eu quero conversar com os irmãos uma coisa. Nós não entendemos as maneiras de Deus agir. E às vezes nós oramos por algo, a gente está passando por alguma coisa, e a gente não sabe por que Deus não respondeu. Por que Deus ainda não fez? Por que será que Deus está fazendo assim e não do meu jeito? Nós não entendemos as maneiras de Deus agir. Mas o fato é que Deus permite situações duras até, pressões, para tocar nos nossos corações duros. Amém? Guarda isso que eu falei. Isso responde muita coisa. Mas por que existe maldade no mundo? Por que isso? Por que isso? A gente tem muita dúvida.
Deus tem os seus modos de agir. E saiba, o trabalhar de Deus é o único objetivo, quebrantar o coração do homem. Nosso coração é duro. Não, pastor, eu sou muito nobre, meu coração é ótimo. Ah, não é, irmão. Com todo amor e carinho. Com respeito. Não, pastor, eu sou obediente. Eu oro, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço jejum. Irmão, você pode fazer tudo isso. Você ainda é teimoso. Você ainda é soberbo. Você e eu estou junto nessa. Não, pastor, você é pastor. Olha, eu sou igual a você. Cabeça dura, coração duro, igual a você. Agora, olha que interessante aqui. Moisés vai usar uma estratégia. Quer ver? Versículo 9 agora. Diante dessa resposta de Faraó falou o quê? Pede para o seu Deus, tira essas rãs e eu vou liberar o povo daí. Diante dessa resposta, Moisés tomou aqui algumas medidas. Ele teve uma estratégia aqui, eu quero que você veja comigo. Verso 9. Moisés respondeu para Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que eu devo... Preste atenção nisso aqui, irmão, esse detalhe é importante. Quando é que eu devo orar por você? Parece estranho, né? Quando é que eu devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo? Para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas. E fique somente lá no rio. Imagina a cena comigo. Faraó e Moisés. Faraó fala: por favor, pede para o seu Deus aí, esse Senhor, roga para ele, pede para ele tirar esses rãs, porque está demais. Eu imagino Moisés falando e as rãs pulando. Oh, meu Deus do céu. Eu imagino. Não está na Bíblia, mas eu posso imaginar algumas coisas. Manda esse Deus tirar esses bichos. E se eu tirar, se o seu Deus tirar, eu vou liberar. Eu acho que estava desesperado. Foi um impulso. Moisés responde: olha, me diga uma coisa. Que horas você quer? Olha só. Que dia e hora que você quer que elas vão embora? Quando é que você quer que eu oro para Deus tirar? Parece estranho esse tipo de pergunta que Moisés faz para Moisés. E ele responde: Faraó, amanhã. Não, veja, vamos, é isso. Calma que eu vou responder. Se você é Faraó, você está cheio de sapo pulando na sua cara, na sua cabeça. Você ia falar o quê? Agora, meu filho, manda um fogo, manda alguma coisa aqui, tira essas pestes da minha vida. Não é? Aí o Faraó fala o quê? Amanhã. O que está acontecendo aqui? Primeiro, Moisés, ele vai falar assim para o Faraó: onde é que você quer que eu ore para Deus, né? Para tirar essas... E ele faz isso, sabe por quê? Para evitar que Faraó, mais uma vez, ache que Moisés está blefando. Que Moisés é falso, é um mago, que Moisés está só enganando ali na conversa. Percebe isso? Moisés, ele fala assim: peraí, eu vou fazer do jeitinho que esse Faraó está falando. Já que agora o Faraó deu uma brechinha, ele deu uma pequena brecha, então tá bom, eu vou provar que Deus é Deus. Que hora você quer que a rã saia? E aí o Faraó, também esperto, ao invés de falar agora, ele diz amanhã. Por quê? Hã? Porque dava tempo. Eu acho que o Faraó estava todas as pragas, ele estava assustado. Também, exatamente. É um conflito. Então o Faraó falou o seguinte: amanhã. Por quê? Até amanhã, dá tempo dele chamar de novo os magos e falar: ô,
Vou fazer alguma coisa. Para ver se realmente esse Moisés era, esse Deus de Moisés é poderoso mesmo. Será que não é um truque? Será que tem alguma coisa que Moisés está armando amanhã? Os magos fizeram isso. Antes. Aí, antes eles fizeram, mas aí ele dá o prazo até amanhã para tentar reverter a situação. E Moisés falou, tá bom. Aqui o texto não está escrito. Eu imagino, atenção, Bruno, tá? Não está escrito. Não me tenha como isso. Imagino que ele deve ter falado assim, que horas? Que minuto? Na hora certinha vai acontecer. Eu imagino, não está na Bíblia, tá? Estou imaginando além um pouco, para nós entendermos. Não! Moisés faz isso. E ele faz isso para ficar claro. Que horas você quer que ele vai? Ele faz isso para ficar claro. Que não é uma coincidência. Porque poderia o seguinte. De repente, sei lá, Aslan morreu. E Faraó pensar o quê? Ah, não foi Deus não. Né? É porque Aslan morreu. Era para tentar tirar qualquer ideia da cabeça de Faraó que não era Deus. Que era só uma coincidência. Então Faraó respondeu, versículo 10. Amanhã, e Moisés responde, assim seja conforme essa palavra. Para que? Quem está escrito? Que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Eu vou provar para você quem é Deus. Amém. Se você falar para mim que é daqui 2 dias, Faraó, daqui 2 dias, do jeitinho que você quer, vai acontecer, rapaz. Se você falar que é agora, eu vou levantar a mão e vai acontecer. Moisés, eu imagino ele cheio agora de coragem, que ele não teve lá atrás, né? Tentando ali um conflito com o Faraó, né? Tentando. É o seguinte, seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o nosso Deus. Verso 11. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, e vão ficar no reino. Fala a verdade. Moisés foi usado. No início, eu não queria ir porque dizia pelas palavras, não sei falar, com coisa, tudo. Mas quem estava a falar agora? Perfeito, era ele, o próprio Moisés. Mas percebe? Por que ele está com essa coragem toda? Percebeu que Faraó, porque na primeira praga, nas outras vezes, Faraó virou a cara. Sai daqui. Agora não. Faraó diz, peça para o seu Deus tirar esses. Pelo menos assim 1%. Ele considerou Deus. Faraó. O Moisés percebeu. Opa, oportunidade. E aí eu quero te falar algo. Não perca as oportunidades. Às vezes você está conversando com pessoas que não conhecem Jesus. Às vezes você está vivendo situações. Às vezes você está em momentos da sua vida e que oportunidades de você falar, agora eu vou falar. Agora Deus, eu percebi o sinal, agora eu vou me posicionar. Não perca a oportunidade de se posicionar diante de Deus. Eu até arrepio de falar isso. Vocês serão, nós seremos colocados diante de situações, em conflitos, em que haverá sinais, em que você tem que perceber, agora é a hora. Agora eu vou falar. Agora vai acontecer. Amém, irmãos? Vida espiritual é assim. Vida cristã, o ladrão está igual a Moisés, podemos até ter medo. Lá atrás ele não queria ir. Manda outro. Eu não sei falar. Mas agora, diante do conflito, ele já estava lá. Não tinha para onde correr. Deus mandou, ele foi. Ele percebeu o sinal. E ele então vai e fala, agora você vai ver. Que hora você quer que venha o livramento? Amanhã. Pois amanhã tu pode acordar. Amanhã tu vai ver Deus fazer. Então, isso é interessante demais, irmãos.
Moisés, ele toma essa iniciativa. Hã? Ele acreditou mesmo que Deus ia fazer isso. Sim, ele acreditou e teve coragem e convicção. Parece que ele se empenhou aqui agora com convicção do poder de Deus. Porque ele fala, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor. Mas também, por outro lado, Moisés colocou Deus. Parece que Moisés também usou o nome de Deus aqui agora de uma forma diferente. E é outra coisa que eu quero te ensinar, compartilhar aqui com os irmãos. Parece que também, Antônio, Moisés colocou Deus agora em chefe. Sim ou não? Ele está diante do faraó. Hã? E amanhã é que vai resolver. Não é ele que vai resolver. Amanhã Deus vai resolver. Eu imagino, se fosse eu, depois dessa conversa toda, desse cafezinho, eu ia virar o rosto. Meu Deus! Agora está contigo. Se o senhor não quiser, eu estou. Olha, agora o senhor faz. Mas nós temos que aprender algo aqui, irmãos. Porque ele agiu com fé nesse momento. Ele arriscou a palavra. Ele colocou até mesmo a sua própria palavra, a sua própria, enfim, a sua vida na resposta de Deus. E ele fala no verso 12. Então Moisés saiu da presença de Faraó. E aí sim, olha o texto. Moisés saiu da presença de Faraó e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. Irmãos, acabou a reunião, acabou o cafezinho, ele foi orar, ele foi clamar a Deus. Agora é contigo. O senhor viu na conversa? Ele pediu para amanhã, não pode ser depois. Nem antes nem depois. Amanhã, Deus, pelo amor de Deus, o senhor vai ter que agir. Vamos pensar nessa oração de Moisés. Porque e aí eu quero te ensinar, é isso? É como se Moisés estivesse falando assim, Deus, é o teu nome. É a tua glória que está em jogo. Não era ele. Ele poderia até ficar com medo. Ele poderia até morrer. Vamos supor que não acontece nada. O faraó poderia fazer alguma coisa contra ele. Mas o que está em jogo aqui é a glória de Deus. É o nome de Deus. Né? Eu disse para o faraó, eu vou orar e o Senhor vai me atender. Qual que é a grande missão de hoje? Essa para mim é a grande missão. A nossa oração tem que sempre trazer glória de Deus. Deus é soberano? Sim ou não, irmãos? Ele faz tudo. Aprenda uma coisa. Tudo que Deus faz não é para a sua glória, é para a glória dele mesmo. Nós temos que aprender a orar. Como Moisés orou aqui. Nós temos que mudar a nossa oração. Porque essa é uma boa oração. Deus, é a tua glória que está em jogo. Não é a minha glória. É o Senhor que agora tem que operar e agir. Aprenda uma coisa. O alvo de Deus, ao curar alguém, Deus vai curar alguém. Não é para a glória daquela pessoa. É para que a glória dele se manifeste. Está claro isso, irmãos? E nós devemos aprender a orar por aquilo que vai trazer glória de Deus. João vai falar uma coisa. João vai falar que nós pedimos, tudo que nós pedimos no nome de Deus. Abra lá, Davi, João capítulo 13, 14. Eu quero gastar um tempo aqui nesse assunto. Okay? João 14, verso 13 e 14.
Olha o que João diz. Pega essa visão. João diz o seguinte: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Olha que promessa importante aqui. A fim de que, fala bem alto para me ouvir. O Pai está glorificado no Filho. Não, o Antônio não falou, o Antônio ficou cacatado. Fale, Antônio. A fim de que? O Pai está glorificado no Filho. Você pode pedir o que você quiser, diz aqui o texto, em meu nome. O nosso pedir, a nossa oração não é qualquer coisa. E aí fala no verso 14. Verso 14 diz o seguinte: se me pedirem alguma coisa em meu nome, qualquer coisa pode pedir para Deus? Sim ou não? Hã? Não. Sim, não. Que o Pai seja glorificado. Podemos pedir. Pedir pode. Ah, percebi. Falar, você pode falar o que você quiser. Percebi. Estava aqui, vai. Atenção! Você pode pedir o que você quiser. Claro, mas isso significa que Deus vai fazer tudo que você pede? Não. Mas aquilo que você pede, que vai glorificar Deus. Essa é a oração certa. O Tiago, não precisa abrir, o Tiago vai falar que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. O que é pedir mal? Os nossos próprios doentes. Deus, é meu carro, minha casa, é só para mim, é só meu. Avalie seu coração. O que você está pedindo? Não é que é errado pedir casa e carro, não. Atenção. Eu dei um exemplo que é muito comum. As pessoas pedirem coisas para satisfazer seu ego, mas avalie o seu coração naquilo que você está pedindo. Vai glorificar a Deus? Essa oração é boa. Porque Deus vai empenhar. Porque Ele quer que a sua glória seja manifesta nessa terra. Deus está muito mais interessado que eu e você em ter a sua glória. E a Bíblia diz que toda a terra se encherá da glória de Deus. Toda a terra se encherá da glória de Deus. E a nossa oração, ela tem que, o nosso coração também, a nossa motivação deve ser orar aqui, não só o que nós queremos, não só as nossas vontades, não só o que vai satisfazer a nossa carne, mas nós temos que estar sempre percebendo: a minha vida glorifica a Deus. Isso que eu estou orando vai glorificar a Deus. É por isso que eu digo, a pastora gosta dessa minha frase. Eu nasci para expressar a glória de Deus. Eu entendi isso. Não é para mim. Eu passo vergonha toda hora. Já estou acostumado a passar vergonha. Literalmente. Mas a glória de Deus está sendo manifesta. Esse é o alvo. Amém. O que Moisés fez aqui? Deus, agora o Senhor. É a tua glória. O Senhor agora tem que fazer alguma coisa. Não era ele. Moisés nem queria estar lá. Eu não estava pedindo para ele. Eu literalmente estava pedindo para que Deus pudesse manifestar. Então, eu quero finalizar esse ponto dizendo: vamos aprender a orar. A partir de hoje, mude a sua oração. Você pode pedir o que você quiser. Ele vai fazer. Mas pedir o que quiser não é qualquer coisa. Posso ouvir um amém do irmão? Está claro isso para os irmãos? Avalie as suas orações a partir de hoje. Mas aí eu vou dar um alerta. Eu estou ensinando como professor, mas agora o pastor vai agir aqui agora. Um alerta pastoral. Cuidado com as orações, com as pregações e até com os louvores. Atenção, David!
Atenção, irmãos. Até com os louvores que exaltam o homem. A vingança. Não, Deus vai me dar para envergonhar minha família. Que espírito é esse? Quem me ouviu passar na prova não me ajudou. Essa é a música que vem, né? Minha vitória tem sabor de mel. Não, pera lá. É pra alma isso, faz bom também. Hã? É pra alma. Ah, se você estiver numa crise existencial, precisando se levantar do chão. Na moral também. Ok. Mas não é isso que vai atrair o plano de Deus. As nossas motivações, nosso coração, as pregações, aí não pode ser voltado por. A glória do homem não está em jogo. É sempre a glória de Deus. Ao contrário, tudo que coloca no centro, a glória do homem, é errado. Louvor, pregação, oração, que envolve a minha própria satisfação, a minha glória, é errado. A minha vontade de crescer, justiça própria. Deus vai me dar vitória, Deus vai castigar você. Nós vamos ficar mais apercebido nos nossos ouvidos. Verso 13, para a gente caminhar para o final. É a grande boa nova no texto. Como é que diz? E o Senhor fez. Ufa! E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, porque deu certo. Morreram as rãs das casas, nos pátios, nos campos. Amém, irmãos? Moisés orou. Deus atendeu a oração. Mas tem um detalhe. Essas rãs não desapareceu. Não. O texto é bem claro, detalhista, que essas rãs, elas não saíram correndo sozinhas para o rio Nilo. Elas morreram aonde estavam. Isso significa o quê? Imagina comigo a situação. Um monte de sapo, sapo vivo, já é... Imagina sapo morto. Mas imagina, o verso 14 diz: e os egípcios ajuntaram as rãs, montões e montões. E a terra chegou. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que os egípcios tiveram que trabalhar. Quem era escravo do trabalho? Os hebreus. Parece que Deus está botando eles para trabalhar também, porque lá na primeira praga, quando a água do rio virou sangue, eles tiveram que cavar poço para achar água. Parece que Deus também está tirando a carga, o peso do trabalho pesado de escravidão do povo e jogando para os egípcios. Eles tiveram que juntar, imagino eu, tacar fogo, dá nem para enterrar. Alguma coisa eles fizeram, tacaram fogo e tudo. E o texto diz que o Egito cheirou mal. Para finalizar, versículo 15. Vendo, porém, Faraó, que havia alívio, liberou o povo para adorar ao Senhor. Amém? Não. Continuou de coração endurecido. Faraó continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor já tinha dito. Isso acontece muito com nós também, que quando fazemos uma oração para Deus, Deus faz, a gente sente alívio Ah, que bom. e continuamos mole, continuamos do mesmo jeito e assim aconteceu. Eu sou pastor. A pastora Suzana está aqui também. Sabe uma coisa que a gente vê muito? Papo de pastor, tá bom? Mas é uma verdade. A pessoa vem para a igreja, a pastora Suzana vem para a igreja.
Pede a Deus uma bênção. Pede oração. Todo mundo ora. E Deus faz. No outro dia, cadê o irmão? Deus já me abençoou. Deus já me deu o que eu queria. O outro exemplo que a Angélica deu, às vezes Deus abençoa. E nós ainda somos teimosos. Ainda permanecemos com o nosso orgulho. Precisamos, irmãos, olhar sempre no nosso coração. Para encerrar o texto, já encerramos a praga, a segunda praga. Só um comentário que eu queria fazer. Percebam, desde a primeira praga até a 10ª, nós estamos na segunda, agora vamos para a terceira. O alvo. Vamos dar todo. Todas. Ok? Não tudo. Se não, vamos falar de todas. Umas mais rápidas que a outra. Por exemplo, a próxima, acho que é do Piodo. Ela é curta, ela é rapidinha. Mas nós vamos fazer duas ao mesmo tempo aqui. Mas o alvo, o centro dessa história das pragas é o endurecimento do coração de Faraó. Em toda praga você vai ver Faraó permanece com o coração duro. Ou Deus endureceu o coração de Faraó. Parece que nós podemos perceber então o que está acontecendo nessa história toda. É Deus permitindo, como nós já falamos em outras aulas, esse Faraó, você está com o coração duro? Então tá. Deus permitindo para quê? Para manifestar, praga após praga, o seu poder. Amém? Deus quer manifestar o seu poder. E é isso. Então, só para que vocês entendam, o Faraó e outra, aqui também ele meio que fingiu que ia liberar o povo. No desespero, ele falou, eu vou liberar. Se Deus tirar essas rãs, eu vou tirar. Mas ele não cumpria. Ele na verdade, ele falava, mas depois o coração permanecia duro, não reconhecia a autoridade dele. Ele fazia isso porque o coração era duro. O foco aqui é o coração duro de Faraó. Coloque sempre o seu coração. Como é que está seu coração? Seu coração está duro? Como é que é a sua relação com Deus? Como é a sua comunhão com Deus? É uma comunhão de fé, de confiar, ou é uma relação de é tudo do meu jeito, e eu sou bom, e é eu que vou fazer, e pronto, acabou agora. É isso que está dito. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Só tem que. Alguém vai traduzir para mim. Pastora Suzana, da Bíblia. O sol consegue endurecer o barro. Yeah. Mas também consegue derreter a cera. Então Deus vai ver a natureza de quem tu és. Da mesma maneira que ele fez com o Faraó. E ele não queria que o povo do Egito fosse comandado por Faraó, mas pelo o comando de Deus. Ou seja, não fosse Faraó libertá-los, mas que fosse Deus libertá-los. E isso demonstra a glória de Deus. A glória de Deus. A soberania de Deus. A glória de Deus. Amém. 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 Alguém mais? Um comentário? Perguntas? Questions? Estou esclarecido. Não, porque veja, meus irmãos, eu já ouvi pregações, eu escuto muitas, dizendo que uma perspectiva errada a respeito de Deus. E Deus não é mau, aprenda isso. E esse fato, nós tivemos uma aula bem polêmica aqui há dias atrás, sobre Deus endurecer o coração de Faraó. Lembra? Como que Deus pode fazer uma maldade, né? Não é que Deus é mau.
O coração dele já era. A irmã falou muito bem aqui também. Né? O coração de Deus. E o foco, eu sempre digo isso. Deus não está interessado em mais nada além do seu coração. Deus quer o seu coração. Amém. Ah, agora sim. Pode perguntar. Então, como Moisés tinha amor a Deus sobre tudo, isso que o Faraó disse. E ele fez. Só que a coisa que eu tenho um pouco eu fiz uma comissão mais depois as cães mortas. Eu só não sei entender isso. Posso responder? Ah, Quando o professor fala que o juízo para todos os deuses do Egito, se o Deus ficasse ali, então ia dizer que os outros deuses eram maiores que o próprio Deus. Então Deus tinha que fazer com todas as pragas para que o povo de Egito e o povo hebreu também, e o próprio Faraó. e o povo de Faraó, que não há Deus maior que o Deus. Está acontecendo um processo aqui. Não é na primeira. E não é só, não é importante também saltar e salvar, Sim? em brasileiro e português, Ok. e Portugal, que acho que isso que a gente não tem se calhar abordado tanto, mas que também é importante, e acredito que depois mais para a frente o pastor vai abordar sobre isso. É que as pragas não era só para tratar, não era para tratar o Faraó, também era para que o povo hebreu também visse, e mesmo que eles, claro, eles sabiam das histórias, eles sabiam, quando eles clamaram a Deus, O povo hebreu, mas o povo egípcio não. não, o povo hebreu, estou falando para o povo hebreu. Ah, ok. Para eles Verem. também ver o que Deus, as experiências que eles foram vendo acontecer ali no Egito, também foi forjando para eles poderem depois estar na caminhada, que mais tarde Deus sabia, eles não sabiam o que ia acontecer, mas Deus sabia o que é que eles ainda tinham para passar. Então eles precisavam disso, porque a Bíblia diz, trazei à memória aquilo que produz esperança. Era uma forma de eles também produzir, cada vez que se lembrar, cada vez que eles fossem mais tarde passar por uma situação adversa, poder, e isso também acaba por ser a nossa, quando nós começamos na caminhada cristã, todos nós, no início, as coisas acontecem e nós vemos tudo, parece tão clean, tão limpo, as coisas que Deus vai fazendo e a gente vê Deus em tudo, aquele primeiro amor, que não é que a gente depois, claro, a gente tem que estar sempre clamando para que esse primeiro amor continue, mas é normal ele ir, ir-se modelando. Mas é importante, se nós formos ver as coisas que Deus fez no início da nossa trajetória, todos nós temos algo em que a gente se lembra e sempre não, mas Deus já fez isto na minha vida. Vai fazer Ele já agora também. iniciou, então Ele vai continuar fazendo. Você não falar de mim. Olhando para trás, o que me faz estar aqui hoje são as experiências, são os milagres, Deus vai fazendo. são as crises. Aí. Aonde? Amém. Já vamos encerrar. Mas veja, fala para mim aqui. São as experiências que a gente vai ter com Deus. Isso vai forjando o nosso caráter. Isso vai fortalecendo a nossa fé. Então não é na primeira tentativa. E é assim conosco. Eu penso que na primeira tentativa, tudo resolvido. Pode ir. Tem muita coisa para Deus trabalhar. Você pode ser crente há 10, 15, 20, 30 anos. Tem coisa de Deus aí para tirar do nosso coração e fazer. Amém. Já são 9 horas. Vou encerrar. 9h03. Vou cumprir o horário. Vamos orar. Aula que vem, continuaremos, capítulo 8. Não me engano, é a praga de piolho. Depois das moscas. Provavelmente faremos as duas juntas. Que são mais curtas, mais rápidas. Mas a praga. É a praga da mesma. Bom, amém?
Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Graças te damos por mais um conhecimento, por mais uma palavra, Deus, de fé ao nosso coração. A minha oração é que o Senhor mantenha no coração de cada pessoa aqui hoje, Pai. Pai, com essa fé, com esse espírito, com esse entendimento, que não é a nossa vontade, mas é a glória de Deus se manifestando através de nós. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse estudo bíblico. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esses irmãos, por essa comunhão da palavra. Graças te damos. Pai, abençoa cada um de volta para sua casa. Pai, que possamos ter uma noite abençoada, tranquila. E um final de semana cheio da presença de Deus. Amém. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Irmãos online, um abraço. Até a próxima.